hoje, nessa terça-feira aqui na TV Meu Norte, na Rádio Jornal, FM 90,3 e no YouTube com ele, com Memphis Depay. Então, vamos aqui trazer a fala do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, sobre essa renovação tão polêmica com o Memphis. Osmar Stabile, primeira parte dele no Olé TV. Consegui primeiro fazer um agradecimento especial às pessoas do Core que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números aí que nós chegamos. Também agradecer a equipe do Memphis Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Tá aí o presidente do Corinthians, na sua primeira fala aqui no Olé TV, falando sobre essa renovação livre, espontânea pressão, né? Não foi bem assim tão fácil, tão delicada, tão tranquila essa renovação. Bom, ele vai falar sobre isso, então vamos lá, falando sobre essa pressão, né, pela renovação do Memphis Depay. Nenhum momento, nenhum conselheiro ligou e pediu para mim, faça isso, ou faça aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. Em hipótese alguma. Isso foi invenção da própria mídia social, tem nada a ver com a mídia de vocês, que vocês trabalham como jornalistas. A mídia social que é o pessoal que faz aquele tipo de mídia, emboscada, aquelas coisas todas lá que você já sabe, e acontece o seguinte, eles falam essas coisas, vão se falando e pode até virar verdade. Eu quero dizer para você o seguinte, não foi, tanto o técnico como o Marcelo Paz já sabiam quando saiu do CT, e não cabe a mim ficar avisando para os jogadores. Muito bem, tá aí o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, falando sobre a renovação do Memphis Depay, anunciada hoje pela o Esporte Clube Corinthians, né? Que terá o holandês Memphis Depay até 2028. Um contrato longo aí, milionário, né? Muito polêmico, divide opiniões. Tem gente que acha que o Corinthians acertou, tem gente que é totalmente contrário. Então vamos abrir o debate aqui, se é desespero isso ou é um acerto do Corinthians. Começo com ele, que é corintiano, está lá em São Paulo acompanhando tudo bem de pertinho, deve trazer inclusive algumas informações que a gente não tem aqui. A renovação do Corinthians com o Memphis Depay, o meu querido Vanderlei Cepeda Júnior, demonstra que a diretoria ficou refém do Memphis Depay, é o que muita gente diz, né? Boa noite, Francinito, boa noite, amigos da bancada. Ainda bem que vocês pararam o vídeo, porque se ele continuasse falando, ele já ia começar a falar besteira e se contradizer ao que ele mesmo estava falando. O fato é que ele não recebeu nenhum... Ele falou assim, ninguém ligou para mim. Não, os caras não ligaram para ele. Os conselheiros do clube que não gostam do Depay peitaram ele, obrigando ele a não assinar o contrato. Isso foi o que aconteceu semana passada. Só que o Memphis Depay se mostrou muito maior do que a força política do clube, com a ajuda de toda a torcida corintiana. Sendo bastante sincero, matematicamente, o contrato não é ruim, porque quem tem uma dívida fixa de 40 milhões de reais vai conseguir um contrato de 2 anos, onde essa dívida se congela e se dilui durante 24 meses, como operação de negócio não é ruim. É melhor do que ter uma dívida de transferban daqui a alguns meses. O fato é que se o Corinthians atrasar 2 pagamentos, além do contrato ser quebrado, essa dívida pode ser cobrada com juros e correção. Ou seja, se o Corinthians pagar as 24 parcelas pontualmente, foi um excelente negócio, tanto econômico como de futebol. De futebol a gente não discute. Quem está vendo Pedro Raul, Caio César e Companhia Limitada quebrando a bola na arena, vai ver o Mendes que pelo menos ele tem alguma intimidade com o Arthur. Olha, pegando aí dessa frase que a gente tem aqui, desespero ou acerto, eu acho que foi mais desespero mesmo, viu? Desespero porque o Corinthians poderia ter resolvido essa situação com o Memphis sem expor tanto o atleta, sem expor tanto ali a diretoria.
A gente sabe que teve questões políticas envolvidas nisso também. E essas ameaças, né? Obviamente chegou ao ponto de ter ameaças dos torcedores que espalharam faixas, que ameaçaram, que buscaram ali de alguma forma fazer a parte deles como torcedores do Corinthians para tentar fazer a diretoria mudar de ideia. Então, a meu ver, até a semana passada, onde a gente acompanhava e trazia esse debate, o Corinthians teria que pagar essa cláusula em 4 meses e estava querendo, inclusive, ativar uma cláusula de atrasar o pagamento. Então, a gente conversava, inclusive, sobre isso nos bastidores, mas isso já começou a chatear. O Memphis já tinha feito exames, já tinha acontecido de tudo. Então, acredito que, por mais desespero do Corinthians, foi ali a intenção de renovar, foi a melhor para o Corinthians financeiramente e para o Memphis, que também está sem mercado, né? É bom que se diga isso. Bom, essa renovação do Memphis Depay, essa novela que foi a renovação, mostrou também que a torcida do Corinthians é muito forte, né? Ela se mobilizou, pediu, cobrou, né? Passou até um pouco da conta, mas conseguiu, provando que o torcedor unido, ele é mais forte de qualquer dirigente, de qualquer diretoria. Pode mudar um pouco a política do clube. No caso do Corinthians, conseguiu, nesse primeiro momento, vencer a diretoria, né? A ideia do Osmar Stable, que inicialmente não queria renovar com o Memphis Depay, mas tem um porém também. Eu acho que a partir de agora o Memphis vai passar a ser mais cobrado por esse torcedor que brigou pela permanência dele, que é uma permanência, inclusive, que não tem unanimidade pelo alto custo que representa manter um jogador, tudo bem, que é qualificado, tecnicamente é muito superior do que muitos jogadores que estão lá no Corinthians, mas é uma despesa altíssima que terá o Corinthians, né, com a permanência do Memphis Depay. E aí o torcedor do Corinthians, que de bobo não tem nada, vai cobrar mais do Memphis também. E essa torcida que tem esse lado admirável, tem também esse lado inaceitável, condenável, de invadir rede social, de ameaçar dirigente, de ameaçar jogador, ou seja, a gente tem que esperar um pouco o que é que vai acontecer. Tomara que não aconteça nada de negativo, que ele consiga administrar bem, a diretoria do Corinthians administrar bem essa situação, mas aguardar o desdobramento dessa situação. Uma situação onde a torcida exigiu, conseguiu, mas vai cobrar mais agora do Memphis Depay, que está bem adaptado, bem ambientado em São Paulo, mas vamos combinar, não está entregando como entregou no início, né? Pode ser questão física, questão técnica, tática, não sei o que está acontecendo. Aliás, jogou tão pouco, né? Em 2026 quase não jogou. Então, a torcida que tanto pediu a permanência dele, certamente vai cobrar mais a partir de agora, porque apostou tudo, né, na permanência dele no Corinthians. Mas eu tô apostando, Francinito, que agora ele vai até melhorar. O Corinthians acertou ou foi um desespero? É até para mim difícil responder isso, sabe por quê? É uma lambança essa história, que o final, ela quase que salva, né? Se salva. Porque eu acho que é um acerto, né? Renovar com o Corinthians, o Depay, mas ao mesmo tempo, desde o início, foi uma lambança o que a diretoria fez. É um pouco dos dois, né? Desespero e acerto. Eu acho que o acerto, a resposta é lambança, né? Desespero, ponto. Consequentemente, acaba acertando porque é o Depay, porque o Memphis se esforçou muito para acertar com o Corinthians. E aí a torcida, cedeu de fato, muito, né? Ela precisa ser questionada, ela precisa ser criticada, muitas vezes parte para agressão, mas nesse caso, pelo menos o que fez a torcida no campo do amor, da paixão, não da violência, no campo do amor, da paixão, tá de parabéns. Gente, eu sou de 99, tenho 27 anos, eu cresci assistindo o Memphis, principalmente quando ele vai para o Manchester United. Era uma época que o Manchester estava se reformulando, passou muito tempo sem jogar a Champions League. O Memphis, ele era uma promessa para aquela equipe. E surgiu como uma promessa não só do Manchester, mas para o futebol mundial. E aí, tantos anos se passando, você vê aquela promessa do futebol mundial, no futebol brasileiro, num clube popular como o Corinthians, abraçando a periferia paulista, é muito bonita a história do Memphis. E quase que a diretoria do Corinthians jogou fora isso. E ele está muito adaptado a São Paulo. Ele gosta de viver no Brasil, né? A questão da música, né? Dos amigos que ele fez agora, está bem adaptado. Eu acho que isso pesou também em ele ceder alguns pontos contratuais
para permanecer na equipe do Corinthians. Resumidamente, o Memphis se abrasileirou, né? Com certeza, então, eu acho isso lindo. ele se abrasileirou e a torcida corintiana abraçou, a diretoria é que não conseguiu fazer com que a situação se resolvesse da melhor forma, sem causar todo esse alvoroço, né? Vanderlei. Se vocês virem onde o pobre coitado mora, Francinito, eu adoraria morar naquele lugar, em qualquer lugar do mundo. O único hotel 6 estrelas de São Paulo, ele mora apenas na Penthouse. Custa a bagatela de R$650 mil por mês. Não está morando mal, né, Vanderlei? Para morar lá. Está muito mal ele ali. Eu já fui tomar um cafezinho lá embaixo, fiquei uma meia hora, mas ele não passou por ali. Mas realmente, agora falando sério, ele já tratou muito bem e ele é um cara com a cara da periferia, que é onde está a torcida corintiana. Ele faz barraquinhas, então ficou uma coisa muito interessante. Ele se adaptou bem à cidade. Bom, o áudio do Vanderlei. Vanderlei, o seu áudio ele está correndo em campo e mesmo com toda a dificuldade. O áudio do Vanderlei está cortando, mas enfim, deixa eu só ver aqui um detalhe que eu anotei, o que o Memphis Depay, para poder permanecer no Corinthians, todo mundo sabe, cedeu algumas cláusulas do contrato. Olha o que ele abriu mão, o que tinha no contrato anterior, um tal do auxílio moradia que tocou aí, o Vanderlei tocou nesse assunto. Só o nome já é patético, né? Morava em um dos hotéis mais caros de São Paulo, na suíte presidencial, com direito a cozinheiro, carro blindado e seguranças. É um tipo de exigência que nenhum clube do mundo paga ao jogador. Não conheço nenhum clube do mundo pagando isso a jogador, ofertando isso a jogador. Era um absurdo. O Corinthians realmente estava fazendo loucuras, agora diminuiu um pouco, mas eu também acho que, eu não sou muito a favor da permanência dele. Esportivamente, Corinthians, como a gente fala, tem muito jogador ruim lá, o Corinthians tem dificuldades enormes para vencer jogos, para fazer gols, e o Memphis Depay é uma qualidade, né? Um cara que tem uma referência técnica para esse time do Corinthians, está adaptado ao time do Corinthians, pode ajudar no Corinthians aí esse final de temporada, se ele entrar em forma, né? Inclusive quando ele pode atualizar a gente, se ele treinou, né? Se ele está treinando. Amanhã o Corinthians tem um jogo dificílimo, amanhã ou é quinta? É amanhã. Já treinou hoje. Sim, ele já treinou, né? Hoje, o jogo é quinta-feira, ele vai concentrar, está inscrito no BID e pode jogar na quinta-feira, e segundo informações que a gente recebeu do CT, ele logicamente vai para o banco. O grande problema é que o visto de trabalho dele expira no dia 28 de agosto e demora um pouco para tirar um visto. Então, até o dia 28 ele pode jogar, depois do dia 28 ele tem que esperar que tenha um novo visto de trabalho. Mas o contrato dele está ok, ele está no BID, segundo ele está em forma, e segundo o Fernando Diniz, basta uma perna do Memphis para resolver o problema na quinta-feira. E tem mensagem, né? Vamos lá, Luzi Kelly. Mensagem aqui da galera participando com a gente no 8694117777. Estou aguardando a sua mensagem, a sua participação também. Cadê aqui na telinha pra gente Coloca acompanhar? Aquele barulhinho dos grilos cantando. Cri, 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 cri. Suspense. Música de suspense. Tá na tela? Aqui não, né? Para nós não tem o retorno dessa tela não, viu? A gente tá sem o retorno das mensagens. O Raimundo Marcolino, né, participando com a gente. Ele está falando que o dinheiro que o Corinthians vai gastar com o Memphis vai dar para pagar jogadores melhores, bons, né? Enfim, divide opiniões. O certo é que, só para a gente bater o martelo aqui, Memphis Depay, a qualidade dele a gente não discute, mas divide opiniões, não é unanimidade. Não tem como ser, né? Por tudo que envolve a permanência dele, a quantidade, o valor que está sendo gasto pelo Corinthians, que tá quebrado, né? Deu um cala-boca no torcedor, né? Botou lá a permanência do Memphis Depay. O cara tem 32 anos, tá voltando de lesão, tem que ter paciência também, né, pessoal? O torcedor raiz mesmo, que fez força para o Memphis ficar, vai esperar ele voltar na sua melhor versão e tal, e o treinador também, que acompanha o dia a dia do clube, também vai saber o momento certo de utilizá-lo. Agora, os que não são raiz, que estão contra, gente, paciência, né? Agora tem que pagar todo mundo em dia, não é só o Memphis Depay não, porque o Corinthians está com o salário dos funcionários, colaboradores, tudo atrasado, né? Então, não paga em dias o Corinthians, não paga a gente vivo, né? O Corinthians, a verdade é essa.